Fala galera, Thiago Linhares aqui. Bom, vamos dar sequência então ao nosso projeto Athena, né? A evolução de uma stack. A gente então saiu, né, do nível zero, vamos dizer assim, a estrutura atual que nós estávamos, que né, era um Excel e um Power BI só, fazendo a stack inteira, né? E a gente veio para essa estrutura nova. Então a gente continua conectando do Excel, mas a gente está usando aí uma ferramenta de ETL, né, que é o Apache Hop, e estamos usando aí um banco Postgres como DW, né? Fez tudo isso. E se você não viu essas aulas, você pode vir aqui no repositório e clicar aqui, ó, aulas do projeto N1, e vai ter todas as aulas aqui. Então, depois que a gente finalizou, né, na última aula aqui de finalização, eu concluí, né, com o ponto que a stack que a gente trouxe, ela é mais robusta e poderosa, porém ela não é a final, né? A gente tem muitas coisas ainda que ela nos deixou a desejar, vamos dizer. Então, a gente ainda não está no nível final. Longe disso, está bem longe disso. Então, eu já elenquei alguns pontos que a gente precisa melhorar para as próximas stacks. Então, era mudar essa parte do Excel. A modelagem de dados está toda no Apache Hop, né? A gente colocar alguma coisa de segurança, monitoramento, orquestração. A gente ainda está no ambiente local, a governança de dados, testes automatizados e documentação dos processos, beleza? E hoje trago para vocês aí a stack evoluída nível 2. Olha como a gente deu um salto gigantesco aqui. Então a stack evoluída nível 2, o que ela vai trazer de novo, tá? Ela vai trazer um banco de dados relacional como origem de dados, então a gente pode continuar usando alguma coisa do Excel, mas o nosso principal fonte de dados agora vai ser um banco de dados relacional, né? Então vai ser como lá se fosse o RP de vocês. A gente vai integrar o GitHub com o Apache Hop. Então, o que isso traz para a gente, né? Traz o versionamento, né? Então, quando você tiver alguma modificação no Git, no Hop, modifiquei o ETL, mudei aquilo tudo que a gente conversou, né? Modifiquei o ETL, mudei o código, vou subir uma nova versão. A gente vai subir essa versão via GitHub, né? Então a gente vai ter essa trilha de versionamento. Então o GitHub ele traz não só versionamento, como ele começa a implementar aí na nossa estrutura o que a gente vai jogar lá na frente, né? Que é o GitOps. Então talvez falar um pouco de CI/CD, né? Explicar como que funciona, beleza? A gente também vai trazer o nosso Data Warehouse que estava rodando na máquina, né? Direto, a gente foi lá, instalou o Postgres e botou rodar. A gente vai rodar ele agora com um Docker, então dentro de um container Docker. E também a gente vai tratar a estrutura dentro de um Linux, tá? Esse container Docker vai estar rodando em cima de um Linux, tá? E já vou botar aqui que vai ser um Ubuntu Server. Mas eu não sei nada de Linux, eu não sei nada de Docker. Fique tranquilo, a gente vai ter aí uma introdução, claro, nos assuntos, não tem como aprofundar tanto. Mas a gente vai ter uma introdução e vou explicar também por que a gente está fazendo isso, beleza? Então, esse nosso Data Warehouse ele também vai ser aberto a conexões externas. Então, antes a gente só tinha ele rodando na nossa máquina local. Inclusive o Power BI a gente teria que abrir o Power BI e clicar lá no atualizar, porque a gente não conseguia sincronizar ele, né? Não era um banco que era aberto externamente. Então a gente vai abrir ele externamente e também vamos falar de segurança, questões de acesso e tudo mais, bem importante. Né, que está aqui, ó, níveis de acesso. Então a gente já começa a implementar um pouco de segurança, né? Você que aí ou é um analista de dados que está com vontade de ver como é que funciona uma stack, tudo por trás, ou está querendo ser um engenheiro de dados, né? Ou já é um engenheiro de dados. Então essa parte aqui é bem importante de segurança, né?
e a gente vai orquestrar os pipelines. Então, na última, a gente simplesmente fez os pipelines, mas a gente não orquestrou eles, né? A gente teria que rodar eles manualmente. Então, aqui a gente vai orquestrar eles. Eu ainda não sei se a gente vai orquestrar só via Apache Hop ou se eu já vou colocar talvez um Airflow aqui, mas não. Então, beleza, essa aqui é a stack, ela deu uma evoluída bem massa, né? A gente já começa a trabalhar um pouco com infraestrutura, né? E lá no futuro a gente quer trabalhar talvez com Kubernetes, com IAC, né? Terraform, esse tipo de coisa. Então já estou implementando aos poucos aí para vocês essas coisas que lá no futuro vão fazer diferença, tá? Então a ideia é a gente evoluir a stack e evoluir o conhecimento de vocês juntamente com a stack, beleza? Então, quais as vantagens, né? Já trouxe aqui algumas vantagens. Então, trazer um banco de dados relacional, né, como a fonte principal de dados é muito mais seguro, né, e robusto. Então, o banco de dados relacional possui mecanismos de segurança e integridade dos dados que o Excel não possui. Então, o Excel a gente tem aquele problema que qualquer um pode abrir e mudar o dado, né? Aqui no banco de dados relacional, de fato, só se mudar isso lá no sistema. E o próprio sistema salva log, tem travas, né? Então, a gente tem essa segurança. O GitHub, né, integrando o Apache Hop, é uma ferramenta muito poderosa e versátil para versionamento de código e outras coisas também, né? A gente vai tratar isso um pouco mais para frente. E também, né, possui ali o controle de versão de código e facilita também a colaboração entre membros. Então, mais pessoas podem colaborar com o projeto e você não vai perder essa trilha, né, do que está acontecendo no seu projeto. Não vai correr esse risco. Depois eu vou mostrar o que é um repositório, como que abre, como que dá acesso, tudo isso, beleza? Então, Data Warehouse rodando no Docker, né? Então é mais estável e seguro rodando dentro de um Docker do que rodando direto no Windows. E o Linux como base, então, vai ser um sistema operacional mais robusto e seguro. E o Docker é uma ferramenta muito poderosa e versátil para execução de containers, tá? Então a parte de Power BI continua no Windows, isso nada muda. Agora a gente está falando um pouco mais de infraestrutura. Então a gente vai montar isso baseado no Linux, tá? E se você quer ser engenheiro de dados, Linux faz parte aí do conjunto básico de coisas que você tem que ter uma noção, né? Claro que não precisa aí ser um Linux Torvalds, mas é importante ter aí uma noção. O Data Warehouse é aberto então para conexões externas, então a gente vai conseguir botar lá no Power BI para atualizar via service, né? Vai ter o IP do banco e tudo isso. E fica mais fácil aí você jogar qualquer integração nele, né? Então você pode integrar com qualquer ferramenta aí, com Power BI, Tableau, Metabase, Excel, etc. Os níveis de acesso então no nosso Data Warehouse, né? Que permite controlar quem pode acessar e modificar os dados, né? Como a gente vai abrir então esse IP, a gente vai trabalhar um pouco com níveis de dados, que é bem importante. E os pipelines orquestrados do Apache Hop, né? Então, tudo isso aqui a gente vai ter nessa nova camada, beleza? Então, fica bem legal aqui, né? Já vê que é um desenho de infraestrutura um pouco mais parecido com o que a gente vê aí, né? Por aí nos projetos. Então, se você ficou curioso aí, aguarde as próximas aulas, tá? Eu já fiz aqui uma listinha mais ou menos das aulas que vai ter, mas podem ter mais ou menos. E essa foi a primeira, a introdução. Então aguardem as próximas aulas, beleza? Valeu, falou! Artlist.io